Beleza, eu aqui de novo com mais um vídeo e dessa vez eu vou falar mais um pouco de humanas, já que a prova de humanas é uma coisa que estava me assustando e agora eu estou um pouco mais tranquilo com o assunto. Provavelmente amanhã eu vou falar um pouco sobre física, sobre os exercícios de looping e todos esse tipo de coisa, mas hoje eu vou me dedicar mais à parte de português. Se eu conseguir postar alguma coisa de física hoje eu posto. Enfim, hoje eu vou falar sobre os pressupostos subentendidos. Então, esse assunto aqui, ele é um pouco mais simples até, na minha opinião, do que metáfora e metonímia, ou talvez no mesmo nível de dificuldade. A metáfora e a metonímia tem algumas frases que confundem mesmo, mas assim como o pressuposto subentendido. Então, o pressuposto é um conteúdo num texto que ele necessariamente é verdadeiro, certo? Então, sempre que você tiver um pressuposto, você vai ter um conteúdo necessariamente verdadeiro. Não pode fugir daquilo. Verdadeiro. E o subentendido é uma coisa que você vai interpretar. Então, é uma coisa que você pode tirar, entendeu? Não precisa ser verdadeiro assim, mas pode ser uma dedução. Uma coisa que você mesmo vai deduzir. Então, pegando uma frase aqui bem simples, que inclusive todos os professores passam para os alunos: Pedro parou de fumar. Bem, o que primeiro a gente vai achar aqui o nosso pressuposto. Então a gente tem Pedro parou de fumar. Se o Pedro parou de fumar, ele está parando, é porque ele já fumava antes. Então Pedro fumava. Pedro fumava, certo? Esse Pedro fumava é o nosso pressuposto. Por quê? É indiscutível. Se ele parou de fumar, ele fumava antes. É indiscutível que ele fumava. Então, a gente já tem o nosso pressuposto. Bem, o que mais a gente pode tirar? Dessa mesma frase, se a gente olhar aqui, o Pedro parou de fumar. Aí você fica pensando, vou deduzir que o Pedro ele parou de fumar porque ele fazia mal para ele. Então, fumar fazia mal para Pedro. Fumar fazia mal para Pedro. Bom, se fumar fazia mal para Pedro, aqui dentro da nossa frase não tem nada falando que fumar fazia mal para ele, só fala que ele parou de fumar. Então o nosso pressuposto mesmo é que o Pedro fumava. Isso é indiscutível, é verdadeiro. Agora, o nosso subentendido é que fumar fazia mal para o Pedro, porque isso não está na frase, foi uma coisa que a gente subentendeu, a gente deduziu, só pensando nas possibilidades. Quer ver outro exemplo? Vamos apagar esse. Então nós temos essa frase: para o Brasil seria ótimo que a atual onda de crescimento pudesse se generalizar por toda a América Latina. Primeira coisa que eu dou, vamos lá para as dicas. Primeira dica que eu vou dar é procurar o pressuposto primeiro, porque o pressuposto ele é mais fácil de entender. Se ele é verdade indiscutível, é mais fácil de entender, certo? Segunda dica que eu dou, anota essas dicas. Você tem que identificar um verbo, certo? Então a gente tem aqui o verbo ser, que a atual onda, aqui é a onda, tá? De crescimento pudesse se generalizar por toda a América Latina. Achamos os verbos. Se a gente tem os verbos, o que vai ser obrigatoriamente verdade são as coisas que esse verbo se refere. Então, para o Brasil seria ótimo que a onda de crescimento pudesse se generalizar, certo? Então, o que a gente pressupõe? A gente pressupõe aqui que existe uma onda de crescimento, né? Que ela pode se generalizar. Se ela é a atual onda, você também tem que procurar adjetivos. Minha próxima dica é essa. Então, terceira dica, procurar adjetivos, que são as características da coisa. Então, se ela é atual, a gente pressupõe que antes não tinha. Então, pressuposto, antes não tinha onda de crescimento. Não tinha onda de crescimento, certo? Bem, vamos ver se a gente não acha mais pressupostos aí no meio. Para o Brasil seria ótimo que a atual onda de crescimento pudesse se generalizar. Então, quando ele fala que se ela
pudesse se generalizar, ele está falando que a onda de crescimento está no Brasil, mas ela podia se espalhar para outros países. Então a gente pressupõe que nos outros países não tem essa onda de crescimento. Não há onda de crescimento nos outros países. Em outros países. Terminando de ler a frase, por toda a América Latina, que são os outros países. Bom, não dá para encontrar mais nenhum pressuposto. Se você encontrar, tudo bem, você pode até colocar nos comentários, mas eu acho que não tem mais nenhum pressuposto nessa frase. Foram os que eu encontrei. Agora que você já sabe os pressupostos, que são coisas indiscutíveis, então não tinha onda de crescimento antes e não há onda de crescimento em outros países, agora vamos para os nossos subentendidos, que eu vou fazer de vermelho. Então, a nossa quarta dica vai ser a seguinte: se você for procurar um subentendido, pense em como a pessoa se sente ou como está a situação, quanto às condições do que está acontecendo. Então, se aqui no caso ele está falando disso daqui, deixa eu até selecionar o pincel aqui. A gente tem que pensar nas coisas que podem acontecer. Se o Brasil está com uma ótima onda de crescimento, então significa que talvez ele poderia virar potência mundial. Então subentende-se que talvez ele pode virar potência mundial. Potência mundial. Mas em nenhum momento ele fala isso na frase. A gente interpretou isso e pensou nessa possibilidade, sabe? É só uma possibilidade que você pensa. Isso é o subentendido. E agora vamos ver se tem mais alguma coisa. Pudesse generalizar por toda a América Latina, já está na frase, então não pode ser subentendido. Bem, então esse é o nosso subentendido, que talvez o Brasil vire potência mundial, mas em nenhum momento ele fala isso na frase, certo? É uma coisa que a gente subentendeu. Quer ver um outro exemplo? Se eu te disser, nossa, tá muito calor lá fora, a gente observa a frase, nossa, está muito calor lá fora, eu acho que não tem nenhum pressuposto. Porém, você pode subentender que a pessoa está com sede, e em nenhum momento a pessoa fala isso na frase, mas você subentendeu que ela está com sede. Bem, gente, é isso. Obrigado por assistirem o vídeo, espero que tenham gostado, que tenha ajudado bastante, e até a próxima. Deixo isso daí com vocês, não esqueça de um like, o joinha verde e também de se inscrever no meu canal. Tchau, tchau, muito obrigado.